Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 12. Leitura a partir do versículo 12 também, até o 19. Somos felizes, estamos felizes em Deus por estarmos aqui nessa manhã, por tudo que já aprendemos, ouvimos, por esse pequeno pedaço do céu, por esse pequeno momento que antecipa a glória que teremos futura em Cristo Jesus e por toda a eternidade. Louvado seja Deus por esse tempo, pelo dia do Senhor, pela vida dos irmãos, pela bênção que temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ao texto, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 12. Nós temos a epígrafe, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o tema que eu mantive para o sermão, a entrada triunfal. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Versículo 15. Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amém, meus irmãos? Esse é o texto que o Senhor tem nos dado para falarmos nesse dia de hoje. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento para a palavra. Ó Deus poderoso, bendito, somos gratos a Ti, Pai querido, por essa manhã, por tudo aquilo que já ouvimos e aprendemos. Ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada um dos nossos irmãos que o Senhor trouxe até aqui. Aqueles que não vieram, o Senhor conhece o motivo, é sabedor de todas as coisas. Ó Pai, ilumina o nosso entendimento para a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai querido, ilumine, ó Pai, e que os nossos corações não estejam, como já foi dito, endurecidos, mas abertos ao recebimento da boa semente, Pai. Não somos como aqueles que perecem, mas o povo redimido, regenerado, que espera sempre ser nutrido por Tua palavra, ó Deus. Assim, que esteja as nossas mentes, os nossos corações, esperando pelo deleite do texto sagrado, que não é um livro ou meramente um livro humano, mas o texto inspirado, a Tua palavra, a revelação do Deus vivo e verdadeiro, a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja. Amém. Meus irmãos, esse texto é um daqueles textos que é muito importante você ter em mente o que foi ensinado hoje, ou que tem sido ensinado na teologia pactual. As duas últimas aulas, elas fornecem um grande pano de fundo a esta passagem aqui. O texto que veremos aqui hoje é um dos momentos mais conhecidos do ministério de Jesus. Aqueles que já assistiram os filmes, né, da Paixão de Cristo, com certeza vão lembrar do povo recebendo Jesus, a entrada triunfal, a saudação com as palmas, né? E ele é registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas trazem mais detalhes. Se você for ler essa mesma passagem pelos evangelhos sinóticos, vocês vão observar maiores detalhes nele. Eles nos mostram Jesus enviando os discípulos para buscar o jumentinho, descrevem o diálogo e explicam mais o cenário. Você percebeu aqui na leitura que você fez que João ele é mais direto, ele é mais objetivo. Ele preserva a substância do que aconteceu e vai direto ao ponto.
Por mais que João não é tão detalhista, detalha tanto como os Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, ele preserva de fato o sentido, o significado do que ocorreu. João faz algo que os outros não faz com tanta ênfase. Tem algo aqui que nos outros evangelhos nós não percebemos, como percebemos aqui em João. Ele mantém viva na narrativa a ressurreição do Lázaro. Ele mostra que aquele milagre ainda está repercutindo. A multidão que agora vai e sai ao encontro de Jesus é impactada por aquilo que aconteceu em Betânia. O que nós lemos e vimos e aprendemos no capítulo 11, que Jesus ressuscita Lázaro, continua falando e continua presente. João, ele é proposital. A narrativa dele a respeito da entrada triunfal é mais direta, mais objetiva, e fica nítido e claro que ele decide preservar o testemunho de Lázaro como esse ato pelo qual Deus acende no coração daquela multidão o desejo de seguir a Cristo e ter Cristo como seu rei, e ver Cristo como seu rei. E o que vemos aqui é Jesus sendo aclamado rei. E ele de fato é rei, meus irmãos. Mas o modo como ele entra em Jerusalém começa a corrigir as expectativas da multidão. Nós vimos e aprendemos nas duas últimas aulas sobre a teologia do pacto sobre a esperança messiânica. E como o povo vai crescendo progressivamente com a expectativa desse rei vindouro. Porém, a questão é, essa multidão possui neste momento a expectativa correta a respeito do rei, do Messias? Porque ele não entra montado num cavalo de guerra, como poderiam esperar. Ele não vem vestido de indumentárias de batalha. Ele vem montado em um jumento. A multidão espera libertação política. O que a multidão, o que o povo de Israel espera, sendo eles estando agora debaixo da autoridade de Roma? E podemos assim por dizer também, debaixo da opressão de Roma. O que aguarda? Ao que está atrelada a esperança de um Messias que vem daquela multidão, naquele exato tempo? Espera alguém que quebre o jugo de Roma. Mas o rei que entra em Jerusalém vem trazer paz. Mas não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz que o mundo dá. Da mesma forma, Cristo entrou em minha vida, em sua vida. Cristo entrou em nossas famílias. E qual a paz que nós esperávamos ou esperamos que Cristo traz e trouxe às nossas vidas? Pois se de fato nós estivermos esperando algum tipo de alinhamento com as coisas dessa vida e as coisas terrenas, as nossas expectativas a respeito de quem é Cristo e sua obra precisam também ser ajustadas, como a essa multidão precisava. A paz que o Cristo traz não é a paz construída pela espada, mas a paz que nasce da reconciliação com Deus, Criador dos céus e da terra. Há um movimento atual, vinha conversando com o pastor no carro, né? Agora com esses últimos acontecimentos políticos, a guerra contra o Irã, o embate, que aquelas pessoas que são mais de linha conspiracionistas, né? Eles se levantam. E muitas pessoas, por acompanhar uma linha mais de conspiração e fazer algumas conexões com escatologia da internet, por exemplo, e nem vão à igreja, nem congregam, mas parece que são crentes e cristãos em se alinharem com questões como essas. E vão crescendo em expectativas que vão para além das Escrituras Sagradas a respeito do fim de todas as coisas. E até mesmo com a expectativa de quem é Jesus Cristo. E meus irmãos, algo que está presente nesse texto, nós precisamos mantê-lo em foco, é isso. O rei que entra em Jerusalém, ele vem trazer de fato paz. Mas não é a paz que o mundo oferece. Não é a libertação do Império Romano, do jugo romano sobre Israel. Não é a paz construída pela força bélica, pelas estruturas dos homens,
mas a paz que nasce da reconciliação com Deus. O texto é um pouco longo, então tem 5 divisões para nós. Versículo 12 e 13, a aclamação da multidão, a esperança messiânica que celebra, mas não compreende plenamente quem Cristo é. Eles cantam belamente, cantam as Escrituras. Mas será que de fato, a celebrarem e dizerem Hosana, eles de fato cantam corretamente, mas compreendem corretamente? Segundo ponto, o rei revelado na humildade, a correção divina das expectativas da multidão. Ele entra não montado em um cavalo poderoso, pomposo, mas entra montado em um jumento. Ponto 3, a compreensão após glorificação, a glorificação, versículo 16, a iluminação do Espírito à luz da revelação. O texto vai dizer para nós, como já lemos, que os discípulos, nem mesmo os discípulos, entenderam aquele momento como sendo algo profético, mas após a glorificação compreendem. Ponto 4, o testemunho que impulsiona a multidão. Versículo 17 ou 18, nós vemos que o sinal apontado através da ressurreição de Lázaro continua testemunhando. E a última divisão, a oposição impotente diante o avanço do reino. Versículo 19, o reino avança apesar da resistência. Amém? Vamos para o versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, qual a festa? A festa da Páscoa, que está inserida no contexto apresentado desde o primeiro versículo. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Essa igreja canta os salmos, hein? É uma igreja bíblica, canta as Escrituras, canta a inspiração. Uma numerosa multidão sai ao encontro de Jesus. Você gostaria que, como uma narrativa, que você vá mentalizando isso, imaginando esse cenário. No capítulo 11, vimos os principais sacerdotes e fariseus reunindo o sinédrio e expressando a sua preocupação. Qual a preocupação foi declarada pelo sinédrio no capítulo 11? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Isso aconteceu após o milagre da ressurreição de Lázaro. A popularidade de Cristo vai aumentando e a preocupação do sinédrio, ele vai crescer em popularidade. O império virá contra nós. E de fato é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus cresce em popularidade, a sua obra se torna conhecida e o seu nome se espalha, seu nome avança, meus irmãos. Mas se essa esperança messiânica enche o coração da multidão, que passa agora a olhar para Jesus não como um homem comum, mas como o possível Messias, e encher os seus corações, ter os seus corações enchidos de esperança, não é o mesmo que enche o coração desses líderes judeus. Enquanto o povo aguarda a libertação, os líderes temem perder a sua posição. Daquilo que é certo ou errado na multidão em relação ao Messias, o que nós podemos perceber já em contraponto em relação aos líderes é que eles são menos medrosos do que os líderes, né? Porque se eles clamam a Jesus de forma pública como eles estavam clamando, mesmo com o perigo da opressão romana, eles já têm um ponto à frente desses líderes covardes, que na verdade veem o crescimento de Cristo como um ponto perigoso para eles. Também vimos no final do capítulo 11 a dúvida que pairava sobre o povo. Que nos parece? Não virá ele à festa? Mas agora a dúvida desaparece aqui. Por que desaparece? O texto diz que ouviram que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E sabendo disso, uma numerosa multidão sai ao encontro dele. Aquela expectativa, se ele viria ou não viria, em relação a essa multidão não há, porque ele está vindo e uma numerosa multidão sai ao seu encontro. E eles tomam ramos de palmeiras. E esse ramo de palmeira, meus irmãos, é um símbolo de honra, celebração, triunfo, era um gesto associado à recepção de um libertador, de um rei vitorioso. Você consegue imaginar esse cenário? E enquanto avançam, clamam, Hosana, que é uma expressão que significa, Senhor, salva-nos agora. É o que significa o que eles estão dizendo.
É uma citação do Salmo 118, um salmo messiânico que celebra a vinda do rei enviado por Deus para trazer vitória ao seu povo. A frase que segue confirma o que está no coração daquela multidão. O que nós estamos fazendo aqui agora é perceber o ambiente, perceber o que está na mente, no coração daquela multidão. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Quem é Jesus para eles? Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. O que nós aprendemos aqui por essa manhã. Ele é aquele que vem, é o libertador esperado, o Rei ungido chegou, o Cristo esperado chegou. A esperança messiânica enche o coração do povo de alegria. Eles imaginam que o Senhor vem reunir um exército, libertar Israel e romper o domínio de Roma. Há uma expectativa, junto com a frase dita, o louvor entoado, há na mente e no coração daquela multidão uma expectativa a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Aqui há um contraste profundo do texto. Jesus sai de Betânia, desce o Monte das Oliveiras e segue em direção a Jerusalém. Não é isso? Mas ele não caminha para ocupar um trono político. Ele caminha para a cruz. Esse é o movimento do Cristo. Ele não está indo montado em um cavalo de guerra para ocupar o trono de Jerusalém. Ele está indo para a cruz. Esse é o movimento do texto. Quanto mais ele cresce, quanto mais ele avança, mais para a cruz ele se encaminha e se aproxima. E aprendemos aqui que o louvor da multidão em si ele é correto. Eles citam as Escrituras e clamam, Hosana. Reconhece que Jesus vem em nome do Senhor e confessa que Ele é o Rei de Israel. Uma congregação bíblica em seu canto. As palavras são verdadeiras. Porém, há um problema. É a ideia de quem eles têm em sua mente de quem é Jesus, de quem é Cristo. Eles celebram um rei político, um rei libertador, aquele que resolveria a opressão de Roma e restauraria a glória terrena de Israel. Consegue perceber o contraste nas palavras ditas, na celebração entoada? Você imagina uma congregação que canta a Bíblia? Ou seja, as palavras proferidas são corretas, mas a mente e o coração possuem expectativas distintas do que as próprias palavras se expressam. E aqui é uma grande lição para nós. Aprenda isso. Não basta usarmos as palavras corretas para louvar. As palavras corretas precisam estar fundamentadas na pessoa e na obra de Cristo. É possível cantar hinos verdadeiros e ainda assim carregar no coração um Cristo da imaginação, um Cristo imaginário. É possível até fazer o que esses homens, o que essa multidão está fazendo. Um Cristo reduzido a um solucionador de problemas, a provedor de expectativas pessoais, um instrumento dos nossos projetos. Podemos cantar salmos, nós podemos cantar hinos bíblicos, mas em nossa mente, em nossos corações, está presente um Cristo que resolva as minhas situações, que se alinha aos meus projetos pessoais. Se torna simplesmente um instrumento do meu projeto. A esperança messiânica daquela multidão deveria estar moldada pelas Escrituras. Pelas Escrituras. A ideia do Messias não é uma ideia solta. A ideia do Messias que viria está cercado por tudo aquilo que Deus disse a respeito da obra, sobre quem o Messias seria e sobre a sua obra. O Antigo Testamento não apenas anuncia a vinda deste rei, mas também revela o caminho do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? E aqui esse texto nos exorta. Assim também é conosco.
Nossa expectativa sobre o rei, sobre o reino, precisa ser orientada pela palavra. Precisa ser orientada pelas Escrituras. Não pelo desejo ou pelo que desejamos que Cristo seja, mas pelo que Deus revelou que Ele é. Por isso a exortação que o texto nos traz é profunda, meus irmãos. Não louvem apenas com as palavras corretas, louvem com o coração correto. Louvemos com o entendimento correto. Um coração que conhece a Cristo conforme as Escrituras, conforme a palavra. É muito fácil nós sairmos do nosso ambiente e irmos questionar o louvor ou a música de outros lugares e afirmarmos: nós cantamos a Bíblia. Mas as nossas palavras serem de fato cantadas, serem as Escrituras, mas em nossa mente e nosso coração seja o Cristo que resolve os meus problemas. Ser o Cristo que tem que se alinhar com os meus projetos, com as minhas expectativas. Quais são as suas expectativas? Quando nós conversamos sobre o reino, as nossas expectativas, de fato, são alinhadas pelas Escrituras ou pelos nossos desejos? De fato, quando você fala da tua história, da tua vida, as suas expectativas, o que são? Moldadas por que você entende, seus desejos, seus planos, ou pela ideia do Cristo bíblico, revelado nas Sagradas Escrituras? Quando falamos de avançar o reino, perceba, isso é muito importante. No que pensamos quando falamos em avançar um reino? Possuirmos catedrais imensas, lugares estruturados, dinheiro, fama para aquele que vos fala? Ou um povo redimido? Ou um povo que conhece a Cristo de fato? Ou um povo que passa a ser moldado à imagem do varão perfeito? Ou quando falamos, precisamos avançar o reino, o que vem à minha mente são estruturas humanas? Pensa aí. Pensa. Pensa no que é de fato as nossas expectativas quando você pensa no avanço do reino. O que vem à tua imagem? Vem a tua própria imagem? Vem o nosso nome? A nossa placa? O que vem à tua mente? O que vem à minha mente quando falamos precisamos avançar o reino? Ou de fato essas expectativas todas são moldadas para quem é o rei, por quem é o rei e o que é de fato esse reino? Podemos ter palavras corretas e expressá-las todas, mas o nosso coração precisa estar alinhado a elas. Podemos cantar salmos e dizermos: nós somos reformados, nós só cantamos salmos. E o coração nutrido de expectativas humanas bizarras. Quando olharmos a vida, vemos somente um Cristo que se reduz aos meus projetos, às minhas expectativas. Falo que não, mas quando eu fecho os olhos eu imagino um Cristo empunhando uma espada. Não é isso? Não o Cristo montado num jumento que traz a paz que o mundo não dá. Versículo 14 e o 15. Agora nós temos o contraponto, a quebra de expectativa. A forma que o Cristo é revelado, que este rei é revelado. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, é exatamente aqui nesse ponto que os evangelhos sinóticos ampliam mais. Aqui João não conta como ele conseguiu o jumentinho. Tendo conseguido o jumentinho, montou. O segundo está escrito: não temas, filhos de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Meus irmãos, Mateus, Marcos e Lucas trazem mais detalhes sobre como o jumentinho foi obtido. João não repete tudo, porque considera suficiente registrar a substância do acontecimento.
Ou seja, o foco não está no processo, mas no significado do ocorrido. A referência ao texto é Zacarias 9, versículo 9. É o cumprimento de Zacarias 9, versículo 9. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Olha a quebra de expectativa do Cristo que vem montado em um jumento. Jesus não apenas entra em Jerusalém, ele revela que tipo de rei ele é. Percebe isso? Não é o rei que eu projetei aqui. É o Cristo que é revelado pelo Pai, que é enviado pelo Pai, revelado por sua própria palavra. A multidão espera um libertador político, um líder que reuniria um exército, confrontaria Roma e restauraria a glória nacional de Israel. Mas ao escolher o jumento, ele desmonta essa expectativa. Não erre. Não desconstrua o ato, as palavras de louvor. O que está sendo desconstruída é a ideia. O Senhor não avança como um símbolo de guerra. Não vem um cavalo de batalha, não vem como um conquistador militar. Ele vem como rei humilde, ele vem como rei de paz. É o que significa vir montado em um jumento. João cita a profecia dizendo: não temas, filha de Sião. Essa palavra não anuncia paz pela espada. Não é a promessa de tranquilidade política, de uma tranquilidade terrena. A verdadeira paz não está na ausência de conflito externo, mas na reconciliação com Deus. E aqui nós nos achamos muitas vezes. Porque nós pensamos e projetamos que a paz que Cristo nos dá é um alinhamento no tempo e espaço com os conflitos que nós não queremos mais ter nessa vida. E não percebemos que nós éramos inimigos de Deus. Distanciados da comunidade, caídos em pecado, alvos da ira e da condenação, alvos da justiça de Deus. Logo, o maior temor daqueles homens não deveria ser Roma. Ó filhas de Sião, o teu menor problema agora é Roma. Homens do nosso Brasil, o menor problema que nós temos é o governo. Te preocupa com o teu Criador. Como vai a tua vida com Ele? Você nasceu de novo? Você foi banhado por Cristo? O teu menor problema é Roma, meu irmão. Se Cristo de fato nasceu no teu coração. Nem qualquer problema terreno ou poder terreno, mas o fato de sermos inimigos de Deus por causa do pecado. Isso que deve assombrar o homem. Não são tronos que se levantam e caem. O maior problema do homem é ser contrário ao trono eterno, inabalável, indestrutível. Porque homens se levantam e caem todos os dias. Caiu um ontem, não foi? Caiu um ontem. E outros se levantarão, e muitos outros cairão. Mas o que Isaías viu? O meu Senhor está sentado num alto e sublime trono. Em relação a este trono que nós não devemos somente pensar, mas devemos tremer e temer. E é exatamente esse temor que Cristo veio resolver, como o apóstolo Paulo declara: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Ele não veio quebrar o jugo de Roma, mas veio quebrar o jugo do pecado. Perceba,
Estão entendendo o evangelho aqui? As palavras eram corretas. Mas o evangelho que deveria estar na mente e no coração, proferindo essas palavras corretas, é este. Não é quebrar o jugo de Roma, mas o jugo do pecado. Quando você canta palavras corretas, é isso que você entende? Ou você canta esperando um Cristo que vai quebrar o jugo do governo atual? Corrige teu culto, meu irmão. Ele não vem apenas restaurar uma nação, mas reconciliar pecadores com Deus. É nisso que nós pensamos quando falamos, vamos avançar o reino? Reconciliar pecadores com Deus, fazer com que homens se prostrem e reconheçam o senhorio do Deus Criador de todas as coisas? Ou pensamos em estruturas? Ele cancela a culpa, derrota a morte e liberta da tirania do diabo. Porque se você nasceu de novo, você não é escravo do pecado, não está mais debaixo da culpa do pecado e já não é mais servo de Satanás. Porque o teu rei chegou. E por isso podemos confiar na proteção do nosso rei e nos gloriar, não em conquistas terrenas, mas na salvação que Cristo nos trouxe. Que Cristo nos trouxe. Por isso diz, não temas, ó filhas de Sião, não temas, igreja verdadeira, não temas aqueles que nasceu de novo, porque o teu rei vem, o teu rei chegou. E aqueles que têm ouvidos, ouça a voz do teu Senhor, ouça a voz do teu Criador, e se levante em alegria e gozo, em louvor, não só com palavras corretas, mas com o coração correto, com a mente correta. Que culto terrível é sermos simplesmente homens que se gabam de dizer palavras proferidas corretamente, alinhadas, mas com o coração longe. E isso não é prerrogativa de pentecostal, é de reformado. Culto frio, triste. Se gabar de somente de produzir palavras acertadas. Qualquer um enxerga que da boca sai palavra correta, mas o coração e a mente nutrida de expectativa errada. Que bom termos um Deus que nos conhece, não só por fora, mas por dentro também. O rei chegou, meus irmãos. O texto diz, eis que o teu rei vem. Mas ele não chegou para aumentar o temor, ele chegou para remover o temor. E qual temor? O temor de sermos inimigos de Deus, meus irmãos. O que de fato o homem deve temer não é a instabilidade do mundo, nem a força do império, mas a realidade do pecado, da culpa diante de Deus. Esse é o anúncio do Evangelho. O que te deve fazer tremer e não te deve fazer tremer é se ainda sobre a minha vida repousa a culpa diante de Deus. E é exatamente esse temor que Cristo veio tratar. Por isso as palavras do profeta entram em eco naquilo que a igreja confessou ao longo dos séculos. Como nós temos na pergunta do catecismo ortodoxo. Você lembra qual é? Qual é o teu único conforto, tanto na vida como na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E este é o consolo do não temas. Não tememos porque o rei veio. Não tememos porque pertencemos a ele. Não tememos porque ele nos reconciliou com Deus. Não tememos porque nossa vida, na vida ou na morte, estamos sob o cuidado do nosso Salvador. O rei humilde entrou em Jerusalém para ir à cruz, obediente até a morte e morte de cruz. E este movimento desta libertação é exatamente o que não era visto. Uma imagem de um Cristo que vai a Jerusalém ocupar um trono, e não uma imagem de um Cristo que vai ocupar a cruz. E é justamente ali que ele garantiu o consolo do seu povo. Não foi desembainhando a espada ou ocupando o lugar de um César, mas foi recebendo em sua cabeça uma coroa de espinho, tecido transpassado, o cravo em suas mãos,
o sacrifício sangrento de Jesus Cristo e vicário, que morreu por pecadores, indignos como nós. Por isso essa palavra, não temas, filhas de Sião, o teu rei vem, não são palavras genéricas de encorajamento, mas é uma palavra fundada na obra de Cristo. O rei chegou e com ele veio a paz que o mundo não pode dar. Que maravilha, meus irmãos, poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir um sono de paz. Não porque todas as coisas estão dando certo, mas porque Cristo reina sobre a minha vida. Porque Cristo nos comprou com preço de sangue. E isso me consola na vida e na morte. Versículo 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso que lhe fizeram. Interessante, né? Eles não olharam, olha, isso aí é Zacarias, viu? Não fizeram isso não, irmãos. Olharam como um evento, mas posteriormente compreenderam. Essa compreensão vem após a glorificação. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. É um mal de discípulo. A gente está sempre tendo dificuldade de compreender as coisas, né? Está sempre mais devagar. O bom é que Deus é nas nossas vidas e a gente acaba compreendendo. No momento em que tudo acontecia, os discípulos não perceberam o significado pleno do que estava vendo. Ele sentado, entrando, sendo a entrada, montado num jumento, e a relação com o texto que é profético. Eles presenciaram a entrada triunfal, ouviram as aclamações, viram o cumprimento da profecia, mas não entenderam daquela forma, não naquele momento. E é interessante que, em certo sentido, isso revela que até os discípulos estavam, naquele momento, influenciados pelas mesmas expectativas da multidão. Nós vemos em muitos momentos os discípulos tendo também essa dificuldade, e ao longo do discipulado, as expectativas dos discípulos também serem corrigidas. Eles também aguardavam o reino, eles também lutavam para compreender o caminho da cruz. E o que isso nos ensina? A compreensão espiritual não depende apenas da tua e da minha habilidade humana, mas vem da capacidade que o Espírito nos dá iluminando os nossos entendimentos, pelo meio da Escritura. Eles caminhavam com Cristo e ouviam as suas palavras, mas só compreenderam quando o Espírito iluminou o seu entendimento. O texto diz que a compreensão vem após a glorificação. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram. A glorificação aqui aponta para o conjunto de obra redentiva de Cristo, sua morte, ressurreição e exaltação. E associada a essa glorificação está a promessa do Espírito Santo. E qual a promessa do Espírito, meus irmãos? Que ensinaria, lembraria e conduziria os seus discípulos em toda a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. O que antes era apenas conhecimento externo se torna um entendimento interno. Eles já conheciam as Escrituras, mas agora as compreendem. Eles já haviam presenciado os eventos, mas agora discernem o seu significado. E aqui é uma lição para nós. O Espírito não trouxe novas verdades desconectadas da revelação. Ele iluminou a verdade já revelada e aplicou o coração daqueles discípulos. Nós já aprendemos isso na abertura aqui hoje. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça os vossos corações. A voz do Espírito não é outra, a não ser a voz da própria palavra de Deus. E que lição temos desse versículo para nós? Isso mostra, meus irmãos, que também os discípulos passaram por uma quebra de expectativa. Eles precisaram aprender que o caminho do rei passa pela cruz, a qual também eles aguardavam um rei que estabeleceria um trono para Israel. Precisaram aprender que a glória de Cristo não está em um trono político,
mas em sua obra redentora. Isso ensina que toda a ação de Cristo, aquilo que ele fez e aquilo que ele sofreu, precisa ser entendida à luz da revelação da palavra de Deus. Os discípulos não estavam independentes do que a Escritura diz, seja a multidão ou seja os discípulos, carentes, necessitados da luz da revelação bíblica. Não interpretamos Cristo a partir das nossas próprias expectativas. Interpretamos nossas expectativas à luz de Cristo revelado nas Escrituras. Todos nós temos expectativas ou esperamos coisas, esperamos acontecimentos. Mas como nós interpretamos esses acontecimentos? À luz de quem Cristo é. Tudo o que esperamos no nosso porvir, interpretamos de acordo com o Cristo que veio, o Cristo bíblico. Quanto mais nós somos iluminados pelo Espírito por meio das Escrituras, mais conhecemos a Cristo e mais conhecemos a sua obra. Esse é o movimento que temos nesse texto. Sem a palavra e sem a ação interna do Espírito, ficaremos presos às nossas próprias projeções. Ficaremos presos às nossas próprias projeções ao Cristo que imaginamos, ao reino que desejamos, às promessas que gostaríamos de ver cumpridas segundo os nossos critérios. Logo, tudo que vem a ser a direção para o caminho do discípulo vem a ser pela orientação do que a palavra de Deus é dito sobre ele. Mas a realidade do Evangelho frequentemente quebra as nossas expectativas. Isso é maravilhoso. Nem sempre aceitamos, porque facilmente cedemos às nossas próprias projeções, até que a palavra venha e nos ilumine e nos direcione. O texto que o pastor abriu, ele mostra uma quebra de expectativa gigantesca naqueles homens, a qual eles endureceram os corações deles. Porque quando saíram do deserto, interpretaram toda a obra do Deus que redimiu aquele povo das mãos de Faraó segundo os desejos dos corações deles. E se mantiveram alicerçados ali, até que caíram no deserto. O Deus segundo a imagem deles mesmos, aos desejos que eles queriam e aquilo que eles esperavam, e tentaram formar um Deus segundo as próprias imaginações deles. E na quebra de expectativa, meus irmãos, ou nós nos rendemos, ou cairemos. Pois com Deus não se negocia. Ele é. E a sua palavra não volta vazia. Eles aguardavam por uma glória visível, enquanto Cristo os chamava para uma missão, serviço e dependência do Espírito. Já leram Atos? O que eles perguntam para o Senhor? É este tempo que restaurarás o reino a Israel? Qual é a resposta? Não compete a vós saber o tempo determinado por Deus, mas vai e prega. Anuncia o reino. Sejam minhas testemunhas. E de fato isso acontece também conosco. A quem esteja na igreja, mas ainda alimente expectativas humanas. Esperamos tronos quando somos chamados a tomar a cruz e seguir. O texto diz para nós, não é vem e se assenta-te aqui no primeiro lugar e ocupe este trono. O texto diz, quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga. Esperam glórias quando somos convocados ao serviço. Esperam reconhecimento quando Cristo nos chama a uma fidelidade discreta, a uma fidelidade que por muitas vezes é imperceptível aos homens, porque não traz glória para si mesmo. Por isso a oração, meus irmãos, que brota desse texto para nós,
nos chama a dizer ao Senhor ainda hoje: molda-me por tua palavra. Molda-me por tua palavra. Ilumina-me pelo teu Santo Espírito. Ensina-me a ver Cristo como realmente Ele é. E não pelos meus projetos. Não por minhas próprias expectativas. Porque só assim as nossas expectativas serão alinhadas com a vontade do próprio Deus. E o nosso coração encontrará descanso no Rei que veio, não para satisfazer os nossos projetos, mas para nos conduzir ao propósito eterno diferente. Pensa em propósito. Se for as tuas expectativas, para onde você está indo? Para onde estamos caminhando? É para a eternidade realmente? Ou saindo de um lugar físico para outro lugar físico, projetado por nossas mentes e os nossos corações, a expectativa de uma igreja, de um reino, de um Cristo criado pelos meus próprios desejos. Versículo 17. E aqui você percebe que o João ele faz com que na narrativa a ressurreição de Lázaro permaneça ainda no contexto. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamava a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Tremendo, né, meus irmãos? É o testemunho que continua impulsionando a multidão. Ou seja, a ressurreição do Lázaro continua ecoando aqui na narrativa do João. João liga diretamente a popularidade crescente de Jesus na entrada triunfal a esse grande sinal. O que está acontecendo em Jerusalém não é um entusiasmo vazio. É isso que João quer fazer a gente entender aqui. É repercussão de um milagre incontestável. E o instrumento dessa propagação é a multidão que esteve com ele. Muitos ali eram testemunhas oculares e participaram do evento no dia, daqueles quais foram consolar a família de Maria e Marta. E o que está acontecendo ali a gente consegue até imaginar entre a multidão e os testemunhas oculares que estiveram no dia. Poderiam dizer: eu estava lá, eu vi o choro das irmãs, ele já estava sepultado há 4 dias, não houve truque, e ele chamou e o morto saiu. Isso está acontecendo no meio da multidão, isso vai crescendo em meio à multidão, e logo gritar Hosana não é um movimento vazio, mas é produzido pelo poder de Deus que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Diante de um sinal como esse, a multidão sai ao encontro de Jesus. Ele não é um homem qualquer. Ninguém opera sinais assim se Deus não estiver com ele. E uma lição para nós aqui, meus irmãos, é a beleza do testemunho humano no plano divino. Pois ele está presente aqui. E o mais interessante de tudo isso é saber que Deus não precisa do homem. Sabia disso? Seu poder não depende do testemunho humano, mas por sua vontade soberana ele escolheu usar o testemunho do homem para proclamar a sua obra. Não é uma questão de Deus necessitar, é uma questão de Deus querer. Ele fez assim porque ele quis. Não se trata de contos religiosos, mas de fatos históricos. Não de narrativas imaginárias, mas de eventos reais. Aqui vemos claramente 3 elementos presentes aqui, que faz parte da tua pregação quando você evangeliza. O poder de Deus agindo, ou seja, um morto levanta. O testemunho humano como instrumento de propagação. E o resultado, a multidão sai ao encontro de Jesus. E tudo isso se enquadra na beleza do testemunho que deram de Cristo. E é interessante que nós vemos uma implicação para a igreja. Porque a igreja assumirá esse papel na história. Aqueles que vieram a ouvir e crer, passaram a anunciar o poder de Deus revelado em Cristo e no Evangelho. Esse mesmo movimento que nós temos na multidão, que testemunha da ressurreição de Lázaro, é assumido pela igreja na pregação do Evangelho.
a mensagem continua sendo proclamada, os que creem são batizados, são salvos, os que rejeitam permanecem em condenação. E nós hoje participamos desse mesmo movimento. Pregamos o Evangelho com alegria, não porque apenas cremos ou somente cremos no que está escrito, mas porque experimentamos o poder dessa verdade operando em nós. Cremos na palavra de Deus. E essa mesma palavra que cremos opera ativamente em nossas vidas. É experiencial. Aquelas pessoas que testemunhavam da ressurreição de Lázaro, muitas delas participaram do evento. Como nós, meus irmãos. Não somos quem falamos da palavra como quem está de lado da palavra. Nós falamos com quem participa da palavra. Pois somos penetrados por esta palavra. Transformados por ela. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é ser participante do Evangelho. Perceba esse movimento na narrativa o tempo inteiro. Falar palavras corretas, o chamado a termos o entendimento correto. A vermos o evento e a entender o evento de acordo com a palavra. Testemunharmos de Cristo, sendo participantes da obra de Cristo. O testemunho não substitui a palavra, mas confirma o poder da palavra. Em nenhum momento somos ensinados a fecharmos as Escrituras e pregar somente o que acontece conosco, de forma alguma. Pregamos o Evangelho e testificamos do seu poder, testemunhando do Evangelho. Assim como a multidão testemunhou o que Cristo fez com Lázaro, a igreja testemunha o que Cristo continua fazendo, chamando pecadores da morte para a vida. Esse é o movimento que a igreja continua e ele é maravilhoso. Versículo 19, chegando no final. De sorte que os fariseus disseram entre si, pareceram, né? Estava demorando. Vede que nada aproveitais, eis aí vai ao mundo. Continua crescendo. Vocês não vão fazer nada, não? Nós falamos, né? Ele ia crescer e continua crescendo. E aqui nós temos uma posição que se vê impotente diante do avanço do rei. Eles percebem que os seus esforços não produzem o efeito desejado. Não naquele momento. Quanto mais tentam conter Jesus, mais ele se torna conhecido. Quanto mais resistem, mais o testemunho se espalha. E em essência o que dizem é, enquanto nada fazemos, ele cresce. Tome uma posição. Faça o que tem que ser feito. Mas o problema não está na falta de ação, o problema está no coração deles. O avanço de Cristo revela o que já estava presente. Inveja, orgulho e resistência à verdade. Quanto mais o Senhor cresce, a popularidade aumenta, mais o ódio cresce no coração desses homens. Mais a inveja cresce no coração desses homens. Mais a malignidade do pecado se externa. Uma oposição marcada por religiosidade externa, mas internamente dominada pela rejeição. Ou seja, há uma aparência de piedade que mascara a malignidade crescente a cada ato e a cada passo que o Senhor Jesus dá. Quanto mais o Senhor avança, mais de falsa piedade eles se revestem e mais o coração cresce em pecado. Esse versículo encerra o movimento do texto com um contraste claro. De um lado a rendição, de outro lado a posição. E assim sempre será. Assim sempre será. O avanço do reino de Deus nesta era sempre lidará com esses dois movimentos. Aqui fica para nós, meus irmãos. Esta lição sempre lidará com esses dois movimentos. Corações que se rendem e corações que resistem. E a igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para eliminar a oposição, mas permanecer fiéis em meio a ela. Firmes em meio à oposição.
E por isso não podemos ceder à pressão de suavizar o evangelho, nem acumular glória, nem camuflar a glória de Cristo na tentativa de construir amizade com o mundo, que em sua essência rejeita o Senhor. Quando nós não percebemos que diante do avanço de Cristo, entenda, muitos se rendem, muitos se opõem. Nós não camuflamos a glória de Cristo, não mudamos o evangelho para tentar corrigir o coração daqueles que estão rejeitando em essência. Nós continuamos no mesmo movimento, anunciando o reino como ele é, pregando o evangelho como ele é, e diante da oposição o chamado é nos mantermos firmes. Firmes. Nossa vocação não é adaptar Cristo ao mundo, mas anunciar o Cristo que o mundo necessita. Não com adaptações. E o mesmo Cristo que avança em Jerusalém continua avançando neste dia de hoje, neste exato momento. Como? Montado em um cavalo de guerra, do evangelho cheio de estrutura de homens, não chamando os pecadores, salvando vidas e revelando o estado dos seus corações mortos. Esse é o evangelho. Não precisa tirar Jesus de um jumento e colocar ele em cima de um cavalo humano com projeções humanas de estrutura de homens. Não mude o evangelho. Não precisamos ceder, meus irmãos, à pressão. Precisamos ser firmes em relação à pressão. E continuarmos evangelizando e anunciando Cristo, como as Escrituras revelam que Ele é. Final. O reinado de Cristo, ele não nasce da voz da multidão. Ele não se estabelece pelo aplauso dos homens. Não é a nossa canção que faz Cristo ser quem Ele é. Os sinóticos vai dizer, se eles não clamarem, as pedras clamarão. A multidão gritou, Hosana. Dias depois, outra multidão gritou, crucifica-o. Já prestou atenção nisso? Não demorou muito. Se Cristo dependesse da aprovação humana, ele jamais teria sido estabelecido. Mas o reinado de Cristo não é conferido pelos homens. Ele é um ato declaratório do próprio Deus. Foi Deus que pactou com Davi, não Davi que pactou com Deus. Foi Deus que disse, hoje és meu filho, hoje te gerei. Como diz o apóstolo Paulo, Romanos 1, verso 4, declarado filhos de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. A cruz não anulou seu reinado, a rejeição não enfraqueceu sua autoridade, a oposição não impediu a sua exaltação. Na ressurreição que Deus publicamente declarou aquilo que já era eternamente verdadeiro, Ele era o Rei. Não são os aplausos dos homens que fazem com que Cristo seja exaltado como Rei, mas o Cristo que venceu a morte. O Cristo que a morte não venceu. Por isso a nossa confiança repousa no Cristo ressuscitado, não meramente aplaudido. Se nós seguirmos um Cristo meramente aplaudido, nós seguiríamos qualquer movimento que diga que exalta a Deus. Ele entrou em Jerusalém humilde, o rei foi à cruz voluntariamente e ressuscitou em poder. Ele reina, não porque foi aclamado, não porque foi aceito, mas porque Deus o exaltou. Louvado seja Deus. E diante desse rei, não nos resta apenas cantar hosana, nos resta render o coração. Toda a nossa vida. Amém?